Alô galera, meu nome é Celso e aqui no canal Soflá do Urubu o papo é reto. O tema da nossa conversa hoje é esse papo que surgiu do atual prefeito de que cederia um complexo olímpico lá da Barra da Tijuca, né, ao Flamengo para a construção do seu estádio, caso ele seja reeleito. Isso aí tem um vídeo que eu vou anexar aqui do meu amigo Felipe Fontoura, que ele fala muito bem. Isso aí só pode ser uma piada eleitoreira, né? Mas eu não vou entrar nessa questão política, mas eu vou trazer aqui para vocês uma reflexão de como é que funciona o processo de decisão para construir ou não um estádio. Então me acompanhe aí, fique no vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Eu, na minha vida profissional, trabalhei em instituições financeiras e muitas vezes fui confrontado em tomar decisões a respeito de viabilidade de projetos. Então, é um assunto que eu não tenho muita dificuldade em conversar sobre ele. Eu vou tentar colocar alguns prós e contras dessa opção de se ter ou não um estádio, né? Mas vamos partir da informação que se tem. Alguns membros da atual diretoria do Flamengo são contrários à construção de um estádio próprio, né, do Flamengo. O Landim já deu entrevistas dizendo que isso é um assunto que não está na pauta da atual gestão, que o estádio do Flamengo vai sustentar o Maracanã até as últimas instâncias. E muitas pessoas, né, incomodadas, eu sou uma pessoa incomodada com essa ingerência terceiros têm sobre o Flamengo, quando o Flamengo precisa usar o Maracanã e eventualmente ele fica sem poder usar porque a prefeitura, o governo federal, a CBF, enfim, alguém quer usar o Maracanã e tem sempre a prioridade em cima do Flamengo. Além do que, tem toda essa história de que se for feita a concessão, tem que ter um determinado número de jogos, 70 jogos, o que teria o Flamengo que se juntar com mais de um rival para poder completar essa cota. Fora o desgaste, claro, do equipamento, né? O campo ficaria deteriorado, essa coisa toda, né? Então eu sou favorável a que o Flamengo tenha um estádio para dizer que é seu. Mas também, quando eu olho pelo lado financeiro de se construir um estádio, levanta algumas questões que precisam ser encaradas de frente. E eu acho que essas questões é que podem estar se levando o Landim e alguns membros da sua diretoria de, no momento, entender que o equipamento Maracanã é a melhor opção. Vamos aprofundar um pouquinho para ver se todo mundo fica mais ou menos no mesmo entendimento de por que esse posicionamento da diretoria do Flamengo. Qualquer decisão que você faça na sua vida tem sempre um processo de escolha entre uma opção A e uma opção B. Senão não haveria decisão, correto? Você não escolhe uma coisa se não tem mais de uma opção, porque aí não é escolha, é o único caminho a seguir. Então é preciso a gente entender que quando em qualquer projeto, que qualquer pessoa, empresa, clube queira entrar, ele tem que avaliar minimamente dois cenários. Um cenário com aquela opção e um cenário com a segunda opção, né? No caso, qual é a opção ou quais são os cenários que se tem? Nós temos a possibilidade de sermos os gestores do Maracanã ou temos a opção de termos um estádio próprio, perfeito? Vamos pegar o Maracanã. O Maracanã tem a vantagem de já estar pronto. Tem a vantagem de estar localizado no coração da cidade. Muitos bairros no seu entorno, muitos torcedores com fácil acesso, além do que tem toda a parte de ser alimentado por metrô e trem, tem muita disponibilidade de ônibus, ele fica numa saída principal da ligação Zona Norte, Zona Sul. Então, realmente, o Maracanã tem todo esse contexto positivo. Mas tem uma coisa que é importante. Um estádio de 70 mil lugares, a sua construção levaria em torno de 3 anos. Durante esses 3 anos, o Flamengo teria que ainda estar usufruindo do Maracanã. Toda a parte de fluxo de caixa
do Flamengo durante esses 3 anos estariam de alguma forma comprometidos, porque ele, ao mesmo tempo em que ele está atuando no estádio do Maracanã, ele está construindo um outro estádio. Então ele ficaria 3 anos um pouco limitado em relação a seus recursos. Alguém pode dizer assim, não, mas pô, o Flamengo pode pegar um financiamento com carência. Verdade, pode realmente pegar um financiamento com carência para só começar a pagar depois do estádio construído. Mas financiamento com carência implica em comprometimento de fluxo de caixa futuro, né? O fluxo de caixa depois dos 3 anos. Então, na verdade, é empurrar 3 anos para frente. Agora, durante todo esse período que o fluxo de caixa vai estar comprometido, o dinheiro do Flamengo vai para umas caixinhas, né? Vai para departamento médico, para o clube, para futebol, infraestrutura, vai para comprar jogador, para pagar salário de jogador, essas coisas todas. Então, quando você compromete um pedaço do seu dinheiro, que a tua arrecadação continua limitada. Enquanto não tem o estádio, a tua arrecadação está limitada. E aí você compromete esses recursos, implica em dizer que o maior valor que o Flamengo coloca à disposição da equipe profissional é para contratação e salário de jogador. Então nós podemos ter algum tipo de dissabor de ter que conviver com jogadores medianos durante esse período. Então nem tudo é uma maravilha, né? O que pode acontecer bom, depois, passados 3 anos, é tudo lindo e maravilhoso, a gente vai ter a arrecadação do estádio e, enfim, não temos que prestar conta. Mas também, na parte de comparar, se nós tivermos a concessão do Maracanã, nós também teremos a receita do estádio. Então, se nós pegamos o Maracanã sem ter o ônus da dívida, um estádio pronto, com 70 mil pessoas, sem ter o ônus da dívida, melhor ainda. Então, eu acredito que essa escolha está baseada nisso. Quer dizer, se nós pegarmos a concessão, teremos um estádio de 70 mil pessoas, pronto, melhor localizado, não tem localização melhor no Rio de Janeiro, e sem uma dívida de 1 bilhão para pagar. Então, esse aqui, no caso do Maracanã, e no caso dele se contrapor contra um estádio próprio, é que a decisão deve ser tomada. Queremos uma dívida de 1 bilhão para ter um estádio ou não? Queremos um investidor para ser nosso parceiro e dono, efetivamente dono, de um estádio por 25 anos ou não? Esse é o grande dilema que passa na cabeça dos dirigentes. E aí nós precisamos entender. Como nós não somos os donos da caneta, nós temos que entender as razões. Agora, com relação a um estádio para ser construído. Digamos que o valor do estádio para 70 mil pessoas dá minimamente 700 milhões de reais a 1 bilhão de reais. Isso depende muito do custo total, né? Porque o custo total envolve o custo do metro quadrado onde vai ser localizado. Não é uma área pequena, é uma área grande, então teria que se ver o custo do metro quadrado. Se você está mais no centro da cidade, é muito mais caro. Mais próximo ao centro da cidade é muito mais caro. Quanto mais distante, vai ficando mais barato. Mas aí entram os problemas logísticos que eu já falei. Pensando em Barra da Tijuca, né, é realmente uma área interessante, né, só que ela tem um problema logístico. Ela é um pouco mais afastada, mas ela tem também um custo de metro quadrado alto, porque é uma região nobre, também nobre do Rio de Janeiro, né? Então, o custo do terreno é elevado e o custo construtivo é elevado. Então, não se fala algo em menos de 1 bilhão. Eu não acredito por valor menor do que 1 bilhão. Pegar 1 bilhão para construir durante 3 anos um determinado equipamento, você tem que botar um bom valor na frente. Claro, o Flamengo pode optar por pegar um financiamento. A outra opção, encontrar um investidor. Se nós pensarmos no investidor, aquele conceito de que o estádio é nosso, pelo menos por 25 anos não será, porque por menos de 25 anos um projeto desse não fica liberado integralmente para o Flamengo. Então nós vamos estar sendo o quê? Usuários de um equipamento de um terceiro.
Para dar um exemplo para vocês, o Palmeiras, o Allianz Parque, o que acontece? Quando os donos do equipamento querem o equipamento para um show, o Palmeiras tem que sair de lá e jogar em outro lugar. Ou seja, é muito parecido com o que acontece com o Maracanã. Então, se nós vamos ter um parceiro financeiro que não for um mecenas, tá certo? O que ele vai querer usufruir do estádio não são só os jogos de futebol. São jogos de futebol e alguns eventos de final de semana, onde vai trazer um grande grupo internacional de rock e coisas desse gênero. Então esse negócio de o estádio é nosso, só será nosso realmente se botar o bilhãozão lá na frente. Tá? Então eu vou desconsiderar o mecenas ou vou desconsiderar um patrocinador qualquer, como é a MRV para o Atlético Mineiro, porque nesse caso nós não seremos donos do estádio, tá ok? Porque nós estaremos alugando de um terceiro e não seremos 100% donos dele. Tá certo que a CBF não vai mais se envolver, a prefeitura não mais vai se envolver, a Federação do Rio de Janeiro não vai mais se envolver, ninguém vai poder mexer. A gente vai jogar sozinho, tem essas coisas que são positivas. Vamos jogar só naquele estádio e no máximo teremos 40 jogos jogados no mesmo estádio, né? Então isso é uma situação boa no caso de ter um estádio próprio. Vamos resumir então em prós e contras de ter um estádio. O que é contra? Os custos são muito elevados, tanto de terreno quanto de construção. O fato de existir um equipamento, já existe um equipamento, está ali pronto. A parte logística, localização. No Rio de Janeiro, você tem que buscar, para uma área tão grande, você tem que buscar fora do grande centro e, consequentemente, tem o problema de transporte, alimentação, de transporte que, mesmo que você tenha um acordo com a prefeitura, botar uma linha de metrô indo de um lugar para o outro, isso demanda aprovações governamentais, financiamento, a própria construção é problemática, ou seja, não é uma coisa simples. A manutenção do equipamento vai continuar existindo, tem problemas políticos relacionados a isso, quer dizer, uma vez que o Flamengo decida ir para um estádio próprio, e ele vai brigar por licenças ambientais, essa coisa toda. Não, vai ser então ali onde já tem um equipamento olímpico e consequentemente as coisas devem ir mais rápida. Isso se isso for verdade, né? Na verdade, esse equipamento olímpico está aí desde quando? E quando o Flamengo quis anteriormente construir o estádio e tentou buscar licenças com o Bandeira de Melo, não conseguiu. Não é verdade? Porque não é interesse do governo tirar o Flamengo do Maracanã. Então, toda dificuldade que tiver, o prefeito pode falar o que ele quiser. Quem vai aprovar ou não é a Câmara de Vereadores. Tá certo? E eles recebem muita pressão do próprio prefeito. Chega lá na Câmara dos Vereadores dizendo, não aprova esse negócio não. Eu vou dar aqui, eu vou fazer o discurso, mas vocês não aprovam não, porque nós precisamos do Flamengo lá, porque senão a gente vai ficar com essa besteira aqui, essa porcaria toda aqui. E aí tem um outro detalhe, que aí é mais a nossa situação, como torcedor. Imagina, nós conseguimos construir lá, aí o governo já concedeu para o Botafogo. O Vasco vai ter seu estádio, inclusive, reformado. Para quem ele não vai querer ficar com aquele elefante branco? Vai dar para quem? Para o Fluminense. Ou seja, nós vamos passar aquilo que a gente sempre chamou de nossa casa, de graça, para o Fluminense. Parece aquele abutre, né, que fica esperando a carniça para comer. E é isso que pode acabar acontecendo. O Flamengo vai fazer o estádio dele e quem vai ficar com a concessão do estádio vai ser o Fluminense sem briga. Legal, né? Já pensaram nisso? Mas tudo bem. Como eu disse, eu sou a favor do estádio. Olha, não bota a culpa em mim, não. Eu estou botando vocês para refletir. E quais são os prós? Bom, os prós são fáceis. Independência, a gente vai ter totalmente independência no nosso estádio, claro. Se ele for totalmente nosso, né? Se tiver um parceiro, isso terá que ser negociado. Exploração de publicidade é toda nossa, toda aquela contorno do campo, com aquelas placas de publicidade, é tudo do Flamengo, ninguém pode se meter. É claro que tem alguns acordos com a CBF nas transmissões dos campeonatos brasileiros, mas na maioria dos jogos em que o Flamengo for mandante, ele vai poder colocar no entorno do prédio todos os seus parceiros. A exploração de atividades comerciais correlatas, bares, restaurante, hotelaria, estacionamento, museu, turismo, um programa de sócio-torcedor mais voltado para
sócio, fazer uma área popular, do jeito que o Flamengo quiser, carnês, poder vender carnês para o ano inteiro, shows também, pode explorar essa parte de shows. Ele passa a ter todo esse tipo de gestão, e isso, claro, é muito bom, é geração de receita. Só que tem um detalhe em relação ao estádio, né? Tudo isso pode ampliar bastante a receita do Flamengo, é verdade. Só que atrás vai ter também um custo de financiamento, de construção, que vai ser carregado e a gente vai ter que pagar de alguma maneira. Então, toda essa exploração que o Flamengo vai ter, ele tem, em contrapartida, um custo do financiamento, pagar a construção. Aí você vai dizer, ah não, mas se for um investidor não tem isso. Porém, tem. O que acontece? O fato é que o tamanho da receita que o Estado gera tem que ser suficiente para remunerar o Flamengo e remunerar o parceiro, porque o parceiro vai ter a dívida, entende? Não é uma coisa, o parceiro vem aqui e dá o estádio para o Flamengo. Não é isso, isso é um negócio. Ele vem aqui, constrói o estádio para o Flamengo, explora o Flamengo porque o Flamengo tem torcida, essa coisa toda, é grande pra caramba, e dali ele tira e tem a margem de lucro dele em cima do que ele está pagando de financiamento lá. Tá certo? Então não é não é um presente dado pelo parceiro. Isso aí tem um acordo comercial que envolve. Tá bom? Então, todos esses prós aí, eles são uma verdade absoluta se o Flamengo for o dono do estádio. Se ele não for o dono do estádio, tudo isso vai ter que ser relativizado em função do parceiro e como essa negociação vai se dar. O parceiro vai cobrar um determinado valor do Flamengo, vai ter direito a uma parte importante da exploração do entorno comercial, que o Flamengo teria 100% se fosse dele, e claro, e aí ele assume toda essa dívida. O Flamengo não tem dívida, mas ele vai ter que pagar um encargo por 25 anos. Então, o que às vezes parece que é uma coisa muito linda, florida e tal, não é bem assim. O negócio não é bem assim. Não significa que não é um bom negócio, só que ele não é na proporção que muita gente pensa que é. Né? Ele traz benefícios, traz ganhos, porém também tem ônus. Em contrapartida, quando você pega o Maracanã está construído, não tem que gastar nada na construção. Você tem que gastar na manutenção, né? E ter que conviver com um parceiro ou dois parceiros. E isso acontece, gente, entre Milan e Internazionale. Eles têm um estádio maravilhoso. Em dia de jogos do Milan, o estádio fica todo preto e vermelho. No dia dos jogos da Internazionale, o estádio fica todo preto e azul, entendeu? E aí eles exploram isso numa parceria super lucrativa. Bom, pessoal, esse vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo do que eu queria fazer, mas não dá para explicar esse tipo de negócio em pouco tempo, né? Os 18 minutos que a gente fez foi até bastante apertado. Mas o importante é passar para vocês a noção de como é que passa esse processo de decisão entre uma coisa ou outra. Eu não estou aqui para advogar a favor ou contra ter estádio próprio, a favor ou contra ficar com o Maracanã. Na verdade, eu trouxe aqui temas para a gente explorar esse assunto de maneira madura, né? Porque a gente vai pela paixão, eu quero estádio, quero estádio, quero estádio. Mas tem consequências isso. E pode ter consequências que isso podem ser piores para a maior paixão da nossa vida, que é o Flamengo. Então, gente, eu espero que isso tenha contribuído para vocês refletirem sobre pontos positivos e pontos negativos de ter ou não um estádio próprio nas nossas condições. Não quero aqui, novamente, defender nenhum dos lados, mas sim propor uma discussão bastante madura a respeito do assunto, que é um assunto sério, que envolve um investimento enorme, e esse investimento pode trazer muitos frutos ou também muitos prejuízos. Quando se bota muito dinheiro, existe sempre um risco, e esse risco pode trazer consequências. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Amassem o dedo nesse like, compartilhem com todo mundo para ampliar essa discussão, tá certo? Inscrevam-se no canal, falem pro pessoal sobre o nosso canal Soflá do Urubu. Aqui a gente é papo reto e a gente fala a verdade. A gente não tenta inventar as coisas, tá certo, galera? Um grande abraço e até a próxima.